Olá pessoal, meu nome é Thaís Ramos e eu vou mostrar as principais funções da categoria de texto do Excel. Novos resultados, direto ao assunto. Vamos iniciar com as funções de concatenação. Concatenar é juntar, então nós podemos juntar com o e-comercial ou então com a função concatenar. Aqui nós temos na coluna A o nome e o sobrenome. Nome completo, eu vou colocar o sinal de igual, clicar na 5 que tem o nome, e-comercial e clicar na célula B5 que tem o sobrenome. Ele concatenou, porém ficou tudo junto, tá faltando aí o espaço. Tá? Então vamos fazer a concatenação com e-comercial e com espaço. Então nós vamos colocar célula A5, e-comercial, vamos concatená-lo com espaço, abre aspas, espaço, fecha aspas. E vamos concatenar com o sobrenome. Agora sim. Tá? Vou deixar aqui o primeiro aberto. E vamos concatenar agora com a função concatenar. Então, igual, concatenar, o texto, célula 5, ponto e vírgula. Vamos colocar o espaço entre aspas, ponto e vírgula, sobrenome, B5. Espaço para deixar aí a função aberta. Próxima função da categoria texto, maiúsculo, minúsculo e primeira maiúscula. Então no Excel nós não temos aquele corretor de maiúsculo e minúscula, tá? Nós precisamos utilizar aí algumas funções. Então nós temos aqui o nome completo. Para deixar o nome em letra maiúscula, é a função igual maiúscula, atenção com acento, e o texto a célula 4. Fecha parênteses, pressiona o Enter. Pode usar o autopreenchimento. Minúscula, igual minúscula, o texto, a função que está na célula 4. Para deixar a primeira palavra, a primeira letra de cada palavra em letra maiúscula, nós vamos usar a função pri maiúscula. Tá, o texto, se eu clicar aqui nessa célula, na 4, ele já está com a primeira letra maiúscula. Tá? Então, eu vou colocar a célula B4. Vou colocar aqui a função fórmula texto, só para deixar a função aberta. Clica na B4. Está mostrando a função maiúscula, minúscula e aqui a pri maiúscula. Exato, esquerda e direita, tá? Então aqui nessa coluna nós temos aí o texto, texto 1, na coluna B, texto 2. Os textos são os mesmos, né? A palavra texto. O que difere é letra maiúscula e minúscula e também a formatação. Vamos comparar com o sinal de igualdade. Então, igual. O texto da célula A4, ele é igual ao texto da célula B4, verdadeiro ou falso? Ele vai retornar verdadeiro. Vou usar o autopreenchimento. O segundo ele consta verdadeiro também. O terceiro e o quarto, todos verdadeiros, tá? Então, agora eu vou usar a função exato. Igual exato. Eu vou comparar o texto 1 que está na célula 4, ponto e vírgula, com o texto 2 que está na célula B4. Texto 1 é igual ao texto 1 é igual ao texto 2, verdadeiro ou falso? Com a função exato, ele mostrou falso, porque meu primeiro texto está tudo em letra maiúscula e o segundo tudo em letra minúscula. Tá? Vou colocar o fórmula texto aqui do lado. O segundo, ele retornou verdadeiro, o terceiro texto verdadeiro e o último falso, porque a primeira letra em maiúsculo e o restante aí tudo minúsculo. Função esquerda e função direita são funções para fazer o desmembramento, tá, de caracteres aí
dentro de uma célula, né, que tenha texto. Então, igual, eu tenho aqui a palavra, ó, 11CDC. Eu quero que aqui com a função esquerda ele mostre apenas os 2 primeiros caracteres à esquerda, tá? Então, para isso eu vou usar a função esquerda. O texto é a informação que está na célula 10, ponto e vírgula. Número de caracteres, esse número de caracteres são caracteres que eu quero que extraia aí à esquerda, tá? Ele sempre conta da esquerda para a direita. Então, eu quero que ele extraia 2. Fecha parênteses, pressiono Enter. Vou usar o autopreenchimento, usar aqui embaixo a função fórmula texto. Função direita, eu quero que ele extraia as 3 últimas letras, os 3 últimos caracteres que estão à direita aí do texto. Tá? Então, vai ficar igual direita. O texto está lá na célula 10, ponto e vírgula. Número de caractere que eu quero que ele extraia são 3. Então, dessa maneira, usando a função esquerda e direita, ele extraiu, né, 2 caracteres à esquerda e 3 caracteres aí à direita, respectivamente. Função extrair texto. Então, vamos observar as informações aqui da coluna A. Tá? Nós temos código de funcionário. Então, esse código ele é composto por um número, pelo departamento e pela unidade. Aqui do lado, ele está mostrando o primeiro código do funcionário, 1RHDSP. Tá? Então, no total, nós temos 6 caracteres. Ele sempre vai contar, ó, da esquerda para a direita. O número 1 é o primeiro caractere, o R é o segundo e assim por diante. Tá? Com a função extrair texto, eu quero que ele extraia somente o código. Então, I igual, ó, ext.texto. Qual o texto? Que está aqui na célula A4, ponto e vírgula. Número inicial. Então, a partir de qual caractere ele vai começar a contar? Tá? Eu quero que ele comece a contar a partir do primeiro caractere. Primeiro, ponto e vírgula. Num caractere é o número de caracteres que eu quero que ele extraia. Eu quero que ele extraia só esse primeiro caractere. Então, vou repetir aqui o número 1. Fecha parênteses, pressiono Enter. Então, ele vai extrair o primeiro caractere inicial aí desse texto. Tá? Vou colocar a função fórmula texto para abrir a informação da célula B3. Departamento, eu quero que ele extraia os 3 caracteres que estão a partir do segundo caractere. Tá? Eu quero que apareça aqui em departamento RHD, embaixo DPN e assim por diante. Então, eu vou colocar igual ext texto e extrair texto. O texto é a informação que está na célula A4, ponto e vírgula. Num inicial, então a partir de qual caractere ele vai começar a contar? Eu quero que ele conte a partir do segundo caractere. Tá? Então, vou colocar aqui número 2, ponto e vírgula. Num caractere é o número de caracteres que ele vai extrair. Tá? Então, contando a partir do segundo caractere, eu quero que ele extraia 3 caracteres, o R, o H e o D. Tá? Então, 3 caracteres. Vou colocar aqui o número 3. Fecha parênteses, pressiono Enter. E por fim, usando aí a função extrair texto, eu quero que ele me mostre aí a unidade, tá? Que são os 2 últimos caracteres. Igual, ó, ext texto. Então, ele vai extrair texto, né? Da informação que está na célula A4. Ele vai contar, ó, no inicial. Ele vai começar a contar a partir de qual caractere? A partir do 5º. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, número 5, ponto e vírgula. Num caractere é o número de caracteres que ele vai extrair, são 2. Fecha parênteses e pressiono Enter. Tá certo? Então, ele extraiu com a função ext.texto, código, departamento e unidade. Por fim, eu vou mostrar um recurso que é muito prático também para a gente fazer esse desmembramento.
tá? Então a gente vai usar aí o recurso texto para a coluna. Aqui é uma situação clássica, nós temos o telefone, do lado esquerdo ele mostra o DDD, aí nós temos, né, o prefixo e depois aí o sufixo. Eu vou selecionar esse intervalo, onde tenho aí os números de telefone, tá? Que é da célula A4 até a 10. Vou abrir guia dados, grupo ferramenta de dados, ferramenta texto para colunas. Ele vai mostrar o assistente, tá? Então escolha o tipo de campo que melhor descreva aí seus dados. Delimitado, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Então, ó, cada item está separado por um traço. Então, eu quero mesmo um tipo de campo delimitado. Avançar. Qual é o meu delimitador? É tabulação? Não, aqui é um traço, tá? Então, se eu não tiver uma dessas opções, eu posso vir aqui em outros e colocar o item. Aqui é o traço. Avançar. Por fim, é o destino, onde eu quero, né, que aconteça aí esse desmembramento. Eu vou apagar aqui o destino, eu vou selecionar, ó, da célula B4 até a D10. Concluir. Já existem dados. Deseja substituir? Ok. Prontinho, ó, dessa maneira ele desmembrou DDD, prefixo e sufixo. Tá certo? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.